Fala galera, beleza? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui que eu acho que eu não vi nada do tipo. É. Que a maioria dos vídeos que tá falando de upgrade de computador é quase sempre voltado para game e os caras desconsideram quase que totalmente quem não tem o menor conhecimento dessas tecnologias, ok? Você não precisa ser um expert em games ou software ou não sei o que para ter um computador. O computador está na casa de todo mundo. Mas em determinado ponto todo mundo pensa, eu queria ter um computador melhor, não só na questão de games, mas para ter uma resposta mais rápida. PC travando ninguém merece, né? Tem que ficar esperando e tal. Mas isso daqui é bem mesmo assim para quem não tem conhecimento algum, ok? Tem um mínimo. Mas é sempre bom lembrar, conhecimento é uma coisa que se adquire. Se adquire, ok? Então não saber ou não conhecer não tem nada a ver com a pessoa ser inteligente ou não. O conhecimento é que se adquire, ok? Então eu vou falar aqui na questão de upgrade de computador. Seja para quem pensa em games, mas só para quem quer um computador mais rápido também. Quando você for pensar nisso, a primeira coisa que você tem que pensar é a questão de processador. Por quê? O processador ele vai abrir para você uma possibilidade de placas-mãe. Então, por exemplo, os processadores eles variam no tipo do que se diz o soquete, ou seja, o tipo do encaixe. Então, você começa pelo processador que você quer. Claro, quanto maior a tecnologia agregada nesse, maior o valor do produto. Então, tem processador i3, i5, i7 e por aí vai. Esses são os da Intel. Daí tem o da AMD, tem o Phenom, tem o acho que é o FX e assim por diante, ok? Comece escolhendo ali o seu processador. Com base no seu processador, você escolhe sua placa-mãe, porque daí você coloca placa-mãe compatível com soquete AMD3. Você pode até utilizar o nome do processador para ver a compatibilidade, mas em geral o que tem essa questão do compatível e incompatível é a questão do soquete, ou seja, um encaixe. Por exemplo, esse daqui ele tem uns pininhos assim, então os pininhos encaixam dentro da trava e eles fecham. Agora já os da Intel, eles não chegam a encaixar, eles são só sobreposicionados uns sobre os outros assim, e pela pressão dá o contato. Mas enfim, não é esse o assunto. Então, processador, base no processador, você joga lá, escolhe a sua placa-mãe, certo? Algumas placas-mãe, para quem não tem intuito de game, elas já oferecem até uma configuração assim de vídeo boa. Então, se você não pretende comprar uma placa de vídeo, também dê uma certa ênfase para a questão do vídeo. Qual a influência da questão do vídeo? É a questão da qualidade da imagem, mais nítida, ok? Aquela imagem que você vê é mais perfeita. A mesma coisa, só um exemplo assim, jogos de videogame de antigamente, que você via assim, você olhava o jogo, era tipo meio que quadradinho as coisas, depois vai ficando uma linha mais perfeita e tal. Até chegar nos dias atuais que você fala, nossa, a imagem é perfeita, mas enfim, tá para vir mais coisa ainda na questão de tecnologia. Processador, placa-mãe, daí nesse ponto você já pode escolher memória, quantidade de memória. A memória, o que é? A memória RAM, por exemplo, ela remete ao quê? Ao instantâneo. Ou seja, quando você abre um programa, ele fica armazenado ali, num simples clique ele passa de um programa para o outro e já bota esse programa para funcionar. Claro, a combinação de todos os outros componentes. Mas essa é a função da RAM, manter armazenado ali a informação por um acesso instantâneo. Ok? Então, quanto mais pesado for os programas que você for utilizar e você não quiser ter essa questão da lentidão, seria interessante investir na questão de memória. Então você pode ter um computador que comece com 2 GB até, por exemplo, 32 GB, que é o caso de algumas placas como essa que tem 4 slots e você pode colocar 4 memórias de 8 GB. Então assim totalizaria 32. Também o HD
aí vai da necessidade de cada um, mas até pela questão de preço, vai compra de 1 tera, para ter bastante espaço mesmo, e a diferença de valores não é tanto. Então já estão saindo maiores que esse, mas 1 tera digamos assim, é uma quantidade significativa de armazenamento, tá? Daí entra a questão da placa de vídeo, certo? Se você for utilizar para jogos, vale mais investir numa plaquinha de melhor qualidade. A placa de vídeo, ela acaba, tipo assim, aliviando o uso da memória RAM, o uso do processador, porque ela que vai processar a questão dos dados. E você também vai obter mais qualidade da imagem e tal. Então, quanto mais recente os jogos, no caso, mais exigência se tem, principalmente na questão da placa de vídeo, se você quiser aliviar para o processador. Ok? Recapitulando: processador, placa-mãe, memória, HD, placa de vídeo e, por último, a fonte. Por que por último a fonte? Porque só no final da combinação disso daqui que você vai ter uma necessidade da precisão de potência da fonte. Claro, se você tiver disponibilidade de comprar uma fonte de maior capacidade, compre, ok? Tem aquela questão até que eles falam assim, você já pode ter visto, a questão de 500 watts e 500 watts reais, que é tipo quando é uma coisa que se promete, mas não se entrega. Entendeu? Então também pesquise uma fonte de qualidade. Depois que você escolheu todos os itens, processador, placa-mãe, placa de vídeo, HD e tal, você consegue fazer o cálculo da fonte. Mas sempre, quanto mais potente for a fonte, melhor. Porque lembre sempre que os periféricos, eles vão saindo, nem sempre, tipo assim, na questão da tecnologia, eles acabam diminuindo o consumo da energia. Então, ter uma placa, ter uma fonte de boa qualidade digamos que um bom investimento, certo? Então, basicamente é isso. Na questão de fazer um upgrade, a ideia é mais assim, para quem não está tão envolvido nessa área, não precisa ficar falando tipo a questão de gigahertz ou megahertz, ou isso ou aquilo. É mais para questão de tipo quem é mais leigo no assunto mesmo. Mas se tem interesse e tal, se aprofunde aí no assunto, porque tem bastante canal que tem voltado mais para essa coisa específica, com os pingos no i, como alguns dizem, ok? A ideia era só para, tipo assim, não deixar a pessoa tão perdida nessa questão. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?